O nosso aparelho digestivo é o seguinte, o que a gente tem que entender é sempre atender a nossa habitualidade, né? Quer dizer, o nosso dia a dia, ah, como a gente tem a disposição do nosso dia a dia, a alimentação, a fome, o nosso hábito do intestino, né? São coisas que a gente tem que estar sempre atento. As mudanças que a gente tem em relação ao nosso dia a dia, de, de, de o intestino não funcionar legal, a gente notar que a gente tem mudanças do aspecto das fezes, ou a gente tem uma perda importante de apetite, ou a gente tem uma fraqueza maior, um cansaço maior, uma perda da disposição, isso tudo tem que chamar atenção, né? Então, diretamente, alguns sintomas como dor, mal-estar, inchaço no abdômen, essas coisas podem acontecer de qualquer mudança na nossa rotina. Qualquer mudança da alimentação, alguma coisa que a gente coma diferente, alguma coisa que não estava com uma boa qualidade que a gente comeu. Então, essas pequenas mudanças repentinas não têm tanta importância como coisas que mudam do hábito. Então, se a gente tem um intestino que funciona regularmente, sempre ao mesmo horário, uma consistência semelhante, a gente passa a ter uma mudança dessa rotina. Então, a gente tem que começar a observar essas mudanças, como uma perda de peso sem estar fazendo dieta. São coisas que são alguns alarmes que a gente tem que prestar atenção. Acho que é basicamente isso. É. E eu vejo que é uma coisa complicada. Se escuta muita gente chamando, falando que tá com câncer de intestino, né? Câncer não. É, E parece que a hora que descobre é devastador, já que não tem muito o que fazer. exato. O porquê? Porque ele vem calado. Então, Eu tenho um exemplo do nosso irmão, o meu sim, tio, que eu falo pra você, é, que eu tinha, até falo pra minha esposa, eu tinha uma mensagem dele falando pra mim, eu não consigo ir no banheiro, urinar, tudo, você conhece um urologista? Eu mandei pra ele, falei, viu, liga pro Fábio. Meu, deu 21 dias. não. Ele faleceu. O que a gente tem que ver bem assim, a maioria das doenças, o câncer principalmente, que hoje é o que a gente assombra aí, né, a população em relação às doenças, principalmente pela gravidade, pela dificuldade dos Pega tratamentos, de fígado, as coisas é tudo. porque ela normalmente é uma doença silenciosa, a maioria, vasta maioria das vezes, ela leva muito tempo para se desenvolver, só que ela demora muito a dar sintomas. A maioria das doenças são, como a gente fala, silenciosas ao início, né? Então, a importância sempre, por isso que as campanhas sempre batem na tecla, a gente como médico sempre reforça, e são as necessidades de prevenção da doença, né? A gente não tem que esperar ter sintomas para se prevenir em relação ao câncer. É lógico que, dependendo do tipo da idade do paciente, né? Se ele é masculino ou feminino, a idade, os fatores de risco, a gente tem protocolos, né, para prevenção da doença. Então, determinada idade, essas coisas. Então, a gente, normalmente, quem faz segmento num médico, vai entender que, chegando a determinada idade, ela tem que prevenir para essas doenças. Se a gente esperar, na verdade, ter algum sintoma, dependendo da nossa idade, lógico, mas se a gente esperar ter algum sintoma para ir atrás de uma doença, às vezes a gente pode chegar mais tarde, né? Então, por isso que os protocolos de prevenção devem ser seguidos. A gente não pode negligenciar também os sintomas que a gente tem, etc., mas negligenciar esses protocolos para prevenir a doença, porque a maioria das vezes a doença sendo identificada precoce, o tratamento acaba sendo muito mais tranquilo e com uma resolução muito mais positiva, né? Sim. Então aquilo que o Fábio Vecina veio aquela vez. É, e, principalmente o homem, que é difícil, Uhum. mas frequentar o médico com uma frequência pelo menos de 6 meses, um ano pelo menos que seja,
É muito importante isso. Sim, é importante justamente assim, porque na verdade o médico ele deve ser o guia do paciente em relação às orientações e os cuidados, né? Vamos dar um exemplo hoje que a gente escuta muito falar, que assombra bastante, até pelos fatos que ocorreram recente, com o fato da Preta Gil, né? Que foi aquela coisa que comoveu mais o país, etc., por ser jovem, né? E ter tido uma doença que, apesar de ter acesso a todo tipo de tratamento, médicos, tudo, não teve resultado. Não tem o que fazer. Exatamente. Então, tem que ter o guia que, dentro da idade, tem que fazer os exames de prevenção e, principalmente para o homem, né, com a questão do câncer de intestino, quebrar esse mito aí, né, que tem que fazer o exame, que tem que fazer a colonoscopia, tem que fazer o toque para ver a questão da próstata, né? Tem uma importância brutal. Se a gente pensar que nos últimos anos a prevenção, por exemplo, do câncer de intestino, ele foi adiantado, né? Passou a ser realizado nos novos protocolos 5 anos mais cedo do que era antes, justamente pelo aumento do aparecimento da doença e pela precocidade, pacientes mais jovens aparecendo com a doença. A parte de alimentação atrapalha bastante? Atrapalha, né? Hoje, a gente, na verdade, assim, a gente anda sempre naquele ciclo de alimentação, né? Atividade física e os hábitos, né? Então, a gente coloca hoje o tabagismo e o álcool, né, como fatores comportamentais que têm interferência como fator de risco em várias doenças, né? A gente tem a falta da atividade física, o sedentarismo, né, entrando como outro fator para algumas doenças, e a parte da alimentação, né? Então, alimentação pobre de fibras, ou alimentos processados, alimentos ricos em gordura, em proteína, algumas coisas que esses fatores que normalmente somados, né, e às vezes associado a um componente genético do paciente, são os fatores que vão levar ao aparecimento mais frequente de doenças mais graves, como o câncer, por exemplo. A gente vê essa parte de alimentação que é complicada, que nem eu até um dia eu questionei, brinquei, né, com a doutora Rosa, que é pediatra do meu filho, né, e ela é aquelas médicas das antigas ainda, né, doutora Rosa. Eu falo, eu brinco, falo, eu tenho convênio, mas eu vou com ela no postinho porque eu gosto dela. Ela é virada meu moleque de cabeça pra baixo. E aí eu perguntei pra ela, falei, doutora, por quê? Parece que cada semana, cada mês, os pediatras mudam alguma coisa de criança, falam alguma coisa, agora, não sei quanto tempo não pode dar um suco, não pode fazer nada. Falou, não, o problema não é isso. Basicamente, é que o pai e a mãe ficou vagabundo. Antigamente, o pai e a mãe, o suco, ele ia lá espremer uma fruta. Hoje, ele cata o suco de caixinha e vai dar para uma criança recém-nascida. E isso arrebenta com a criança. Alimentos. Ela falou, então, a alimentação, por isso que teve várias restrições para a criança. A criança, acho que até 6, 7 vezes só água. Por quê? Porque isso. Porque a alimentação mudou. O pai e a mãe ficou mais preguiçoso para fazer as coisas. Hoje, a correria do dia a dia, o fast food, essas coisas. Às vezes o cara sai do serviço, vai para outro e corre para cá, fica difícil de se alimentar direito, né? Correria da vida. Olha só, Paulo, eu vou dizer uma coisa. Hoje, se a gente pensar nas doenças do aparelho digestivo, né? Vamos pegar hoje na rotina do consultório, né? Não há quem não conheça uma pessoa que... a gente pega vários exemplos, assim. Pessoas que, por exemplo, sentem um caroço na garganta, uma bola que sobe e desce, que não sai, ou que tem aquela sensação que o estômago está sempre cheio, ou que a barriga está estufada, né? Ou a sensação que foi no banheiro, o intestino só que parece ter a sensação que não foi tudo, que não terminou, né? Ou a pessoa que começa bem o dia, no final do dia a barriga está estufada, está explodindo. Isso é uma rotina do que a gente escuta hoje no consultório, e a gente tem que pensar que o aparelho digestivo em geral, isso desde
do esôfago até lá a evacuação, até o ânus, a gente tem 2 grandes fatores que a gente pode dividir. É o fator de comportamento e o fator dietético. Tá? O que é o comportamento? Comportamento é estresse, ansiedade, nervoso, preocupação, tristeza, qualquer um desses. Tá? E alimentação são alimentos mais condimentados, então alimentos superprocessados, né? Alimentos mais gordurosos, né? O hábito de alimentar, de comer em 15 minutos porque está com pressa, né? Ou ingerir muito líquido junto ao alimento para Comer e dormir? comer mais rápido, comer e deitar depois, enfim. Então, dentro desses 2 grandes eixos, a gente caminha para basicamente todos os sintomas do aparelho digestivo. Então, o que a gente tem que entender? Algumas pessoas que têm muito problema de estresse, preocupação, ansiedade, ou uma preocupação excessiva voltada de achar que está com câncer, etc., isso interfere no aparelho digestivo. Interfere ao ponto de a gente ter uma sensibilização dos órgãos. Então, o órgão ele acaba ficando muito mais sensível a estímulos normais. Então, às vezes, por exemplo, passa um pouquinho de gás lá pelo intestino, que é normal, só que a gente tem uma percepção muito mais aumentada, então o paciente sente como se estivesse cheio de gás, estufado, com muito gás e não consegue eliminar. Mas, na verdade, muitas vezes ele não está com todo aquele gás, mas ele tem aquela percepção porque os aparelhos deles estão, o intestino, os órgãos, as vísceras do aparelho digestivo estão muito sensíveis. Então, às vezes, a mudança de comportamento, períodos de muito estresse, nervoso, a gente escuta falar pessoas que ficam com muita diarreia, pessoas que têm aquela gastrite, que fala gastrite nervosa, Sim. etc. São fatores que estão atrelados basicamente ao comportamento e nem tanto à alimentação. Então, às vezes, a pessoa pode estar fazendo uma alimentação ótima, mas o comportamento pode determinar vários sintomas, desde diarreia, desde estufamento, desde mudar o hábito do intestino, desde doer a barriga, né? E só por esse comportamento. E outra coisa é a alimentação, é a mesma coisa. Então, a pessoa pode nem ter o fator comportamental, ela está num período ótimo, mas com uma alimentação ruim. Então, a pessoa come muitas coisas fermentativas, que formam muito gás, tomam muito derivados de leite, coisas com açúcar, que você falou, coisas processadas, né? Coisas que geram muito gás, coisas que são mais difíceis de digerir. Então, a pessoa vai ter esse sintoma e que ele não consegue associar ao hábito alimentar e aquilo ali persiste e não melhora. E ela não consegue relacionar ao hábito alimentar. Então, ela fica constantemente com sintomas, não se sentindo bem, né? Então, o grande segredo de a grande maioria das doenças do dia a dia ou da rotina nossa do aparelho digestivo estão atrelados basicamente aos nossos hábitos diários. Então, se a gente está comendo muito bem, mas passamos uma fase que a gente está extremamente preocupado, a gente pode ter sintoma. Se a gente está com a cabeça ótima e está comendo muito mal, podemos ter sintoma. E o que acontece? Pessoas que não estão comendo bem e passam por períodos mais difíceis, pior ainda, né? Vão manifestar de forma importantíssima. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes a gente vai lá, faz exames, examina o paciente, pega uma história minuciosa, entende o que ela está comendo, o que ela está passando. A maioria dos exames, eles vêm normais. A maioria deles. Ou pequenas alterações do dia a dia. Pequenas gastrites, pequenos sintomas de refluxo, essas coisas, mas que basicamente não é que ele tenha essa doença, ele está com essa doença temporariamente. Então, mudanças no padrão e na qualidade de vida, de cuidados na rotina da vida, pode deixar essa pessoa completamente melhor, sem a necessidade de uso de medicações.
Entendi. Entendeu? Mas isso a gente tem que conseguir fazer o paciente entender que mudanças do comportamento dele podem fazer com que a barriga fique extremamente inchada. Pode fazer com que o intestino fique preso 3 dias, depois tenha diarreia 4 dias. Estresse, nervoso, você ficar vomitando, ficar passando mal, até chegar do ponto da bilis, essas coisas. Pode. Pode ser por causa da própria cabeça. Pode. Pelo comportamento, pode sim. Então, os 2 grandes eixos são importantíssimos: a alimentação e o comportamento. E quando a gente fala de alimentação, tem mais uma coisa que é extremamente importante. A gente tem que entender o seguinte: o nosso aparelho digestivo, ele envelhece igual a nossa coluna, igual aos nossos olhos aqui, né? Igual aos nossos olhos. Por que que o olho vai ficando cansado? A gente vai precisando usar óculos, depois tem que fazer cirurgia. Por que que a coluna vai achatando, desgastando? Todos os órgãos vão envelhecendo. O aparelho digestivo envelhece igual. Então, o vigor que você tinha com 20 anos, né, para praticar um esporte, para fazer não sei o quê, era o vigor que você tinha para comer 2 pratos de feijoada e nada acontecia. Você podia comer 2 pratos de feijoada e sair correndo no sol que não acontecia nada. Vai hoje comer 2 pratos de feijoada e tentar caminhar um quarteirão. Você não digere, você fica estufado, a barriga fica ruim, você não vai no banheiro direito, você fica passando mal. Não quer nem jantar depois, né? Não vai querer comer depois por não sei quanto tempo. Por quê? Porque o seu vigor digestivo já não é mais o mesmo. Então a gente tem que entender que, com o passar dos anos, a gente tem que aprender a respeitar o nosso aparelho digestivo e começar a facilitar a vida dele. Então, não adianta a gente querer comer da forma que comia antes, porque a gente não vai digerir como digeria antes. Então, e alguns alimentos mais comumente, mais frequente, que funcionavam bem quando a gente era adolescente, adulto, jovem, não vão funcionar mais. Então, tem coisas que acontecem isso com a maioria das pessoas. Vamos pegar um exemplo claro na nossa refeição: feijão. Feijão, depois dos 40 anos, passa a ser extremamente difícil de digerir. Então, o grão do feijão é uma das coisas. Sinto muito gás, sinto estufado a barriga. Esse negócio de ficar largando ele mais tempo na água, ajuda ou não? Ajuda um pouco, mas também Mas não funciona, né? O leite, por que falam tanto assim? Hoje se escuta falar tanto da intolerância à lactose, né? A lactose a gente só consegue digerir com muita eficiência até os 16, 18 anos, porque a gente produz enzima para isso, para digerir a lactose até essa idade. Depois dessa idade a gente não produz mais, né? Tem aquela brincadeira, o pessoal fala que quem bebe leite é bezerro, né? Vaca velha não toma leite. E é verdade, né? E é verdade, porque não tem, a gente perde a capacidade de digerir isso. Só que o que acontece? Você vem tomando isso a vida inteira e você vem perdendo a capacidade de digerir aos pouquinhos. Aos pouquinhos, isso não é súbito. É muito lento, muito lento, muito lento. Daqui a pouco lá na frente, você vai, né, piorando a sua digestão aos poucos. Você jamais vai conseguir correlacionar, porque você consumiu a vida inteira. E você acha que não é aquilo, né? Você acha que não é aquilo, você não consegue fazer a relação. É diferente que você comer uma coisa que você come muito esporadicamente e passa mal, é aquilo, né? É aquilo que você relaciona. Pimentão, fala, o pimentão não fez bem para mim. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? E por que aí começa a mesma coisa do glúten, do trigo, porque é inflamatório, inflama, essas coisas. Não é. Tudo que se torna difícil de digerir com o passar maior do tempo, a gente acaba tendo maior dificuldade. Se a gente ingerir uma quantidade um pouco maior, a gente não digere aquele produto com eficiência. Quando a gente não digere um produto com eficiência,
aquele produto ele passa mais ou menos íntegro, vamos dizer assim, sem absorver algumas coisas. Esse produto chega lá no início do nosso intestino grosso, onde a gente tem muitas bactérias lá, da flora do intestino. E se esses alimentos chegam íntegros lá, não digeridos e não absorvidos, essas bactérias fermentam aquilo tudo. Então, quando fermentam, formam uma imensidão de gás, que aí vão formar os gases no intestino e vão formar alguns outros produtos que podem irritar, podem dar diarreia, podem dar desconforto no abdômen, pode prender o abdômen, pode dar outros sintomas até como fadiga, fraqueza, essas coisas. Então, às vezes, está tudo correlacionado a algum alimento que a gente perde a capacidade de digerir bem. E isso é pessoal. O que talvez você não esteja digerindo tão bem seja completamente diferente. Sim, cada um tem do um que jeito. eu estou digerindo. Por isso que não tem uma receita de bolo de alimentação. Tem as coisas mais frequentes que prejudicam. Mas a gente tem que começar a aprender também individualmente a observar o que para a gente não vai tão legal, o que para a gente faz bem.